Boa tarde, Brasil. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde para você que nos assiste de outro país. Ou bom dia, quem sabe boa noite. Estamos aqui ao vivo no YouTube hoje para falar um pouquinho de Fórmula 1 com vocês, tá? Primeiramente, bem-vindos ao canal Pitwall Brasil. É um novo canal que foi criado com o objetivo de compartilhar, de falar sobre Fórmula 1 de uma maneira leve, num formato bacana, realmente num bate-papo com muita troca de experiência, com muita troca de visão, tá? E você que não conhece o canal, sinta-se à vontade para nos seguir nas redes sociais, Pitwall BR no Instagram, no YouTube o canal Pitwall BR e no site pitwallbr.com.br, tá? Meu nome é Johnny Rodrigues, sou o host e idealizador desse projeto e conosco, para nos ajudar nessa análise e nos comentários de hoje, eu apresento Lucas Costa, que estará conosco como um dos comentaristas, como uma das pessoas convidadas na data de hoje, para falarmos um pouquinho do que foi o GP da Austrália, os principais highlights, os pontos baixos, enfim. Bem-vindo, Lucas. Na escuta? Brasil, boa tarde todo mundo aí, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente não sabe. Você que vai acompanhar a gente dos cortes do TikTok ou vão acompanhar a gente do Instagram. Sou o Lucas Costa, sou praticamente cofundador com o Johnny, né? A gente idealizou o projeto, vamos trazer para vocês Fórmula 1 de forma descontraída. Digamos que é aquele papo que você tem com aquele seu colega, às vezes a gente consegue chegar em algum lugar, né? Está aqui, somos apaixonados por velocidade, então estamos aqui para acompanhar e falar de forma extrovertida com vocês. E aqui acordados, né, Lucas? Porque Sim. viramos a madrugada, acordados assistindo o GP da Austrália. Então, para você que está chegando no canal agora e não tem ideia do que aconteceu, eu não estou com a camisa da McLaren à toa, tá? Eu estou com a camisa da McLaren porque Lando Norris foi o vencedor do primeiro GP do ano, o GP da Austrália. A gente vai falar disso na sequência. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o desempenho dos pilotos, o desempenho das equipes, como foi as estreias dos debutantes, né? Infelizmente, não temos boas notícias sobre o nosso querido e alta expectativa sobre o nosso querido Gabriel Bortoleto, mas chegaremos lá, né? Só trazendo um pouquinho aqui das expectativas do que falaremos hoje, né, Lucas? Maravilha, um final de semana de muita chuva, né? De uma corrida, né? De muita chuva, onde a estratégia foi fundamental, além do braço também dos pilotos. A gente vê aí que Lando Norris é o nosso primeiro vencedor, né? Da primeira corrida. Fez uma corrida sólida e deixou para trás todo o pelotão, né? Inclusive seu próprio companheiro de equipe, né? Vamos tocando esse barco. Exatamente, Lucas, muito bem. Então, para você que não acompanha a corrida, tá? A corrida ela foi transmitida aqui ao vivo pela Band, né? Que é a detentora dos direitos oficiais da Fórmula 1 para o ano de 2025. A transmissão iniciou exatamente à meia-noite e meia, a corrida iniciou 1h da manhã, exatamente no horário das 3h da tarde, na Austrália, em Melbourne, tá? Para começarmos a falar um pouquinho sobre o que foi a corrida, eu acho que vale muito a pena a gente trazer aqui para a discussão os principais highlights, né, Lucas? Então, Lucas, você está visualizando aqui a tela? Sim, pode ir tocando um barco aí, Johnny. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Para vocês que estão chegando aqui no canal, nós iremos fazer as análises do GP da Austrália, realizado em Melbourne, na madrugada de ontem para hoje, de sábado para domingo aqui no Brasil, na Austrália, em Melbourne, às 3h da tarde, tá? Então, esse foi o grid final do GP da Austrália. Em primeiro lugar, e vencedor do GP da Austrália, temos o nosso britânico Lando Norris, né? Um dos aspirantes ao título da Fórmula 1 de 2025. Ao lado dele, em segundo lugar, Max Verstappen, né? 4 vezes campeão mundial, também um dos aspirantes ao título de 2025. Não saberemos se a Red Bull Racing estará no mesmo nível das outras grandes equipes, diremos isso à frente, mas
Max Verstappen é Max Verstappen e o homem não está morto. Né? Para quem duvidava que ele poderia chegar no pódio e até mesmo fazer uma pole position na data de sábado, né? O homem mostrou que, opa, eu estou acordado, eu estou aqui, eu vou brigar até o fim, mesmo que eu não tenha o melhor carro da corrida. E, em terceiro lugar, temos George Russell, também britânico, finalizando aqui. Eu acho que para o George, essa corrida caiu no colo dele, esse terceiro lugar. Ele não almejava isso. Acho que o George, no final do dia, na minha visão, ele correu sozinho, né, Lucas? Ele fez uma corrida à parte, né, Johnny? Convenhamos, né? Foi um cara que conseguiu, né, uma boa posição, né, no Qualify e decidiu não atacar ninguém. Foi um cara passivo na corrida. Tem que tirar o chapéu aí para Lando Norris, né, que guiou o carro com destreza durante toda a corrida. Max Verstappen, que fez um final de semana do qual ele chegou a reclamar algumas vezes do carro e fez um ótimo segundo lugar no final da corrida. Então, temos aí, pô, bastante coisa para a gente poder falar e abranger nessa essa corrida. Ah, exatamente. Concordo plenamente com você. Eu acho que o Lando Norris fez uma corrida muito sólida, tá? Não venceu à toa, mas mostra um domínio das McLarens como nós esperávamos, né, Lucas? Com certeza. E eu creio que vai ser assim até o final do ano. É o melhor carro. Talvez não seja o melhor time, mas com certeza tem o melhor carro. E o Max Verstappen, né? Você bem comentou que ele, em alguns momentos do final de semana, disse que a estabilidade do carro não estava boa, né? A gente sabe que para 2025, para esse GP da Austrália, a Red Bull ela manteve o chassi, o novo chassi, tá? A nova estrutura de chassi para o carro de 2025, que segundo os engenheiros é um chassi que possibilita uma dinâmica de evolução do carro maior, diferente do chassi do ano passado, né? Com a saída de Andrew Newey, como você sabe, se você não sabe, o Andrew Newey é um dos maiores engenheiros que a Fórmula 1 já teve na sua história, ficou por muitos anos na Red Bull, na grande campeã Red Bull, não à toa ela foi campeã nos últimos 4 anos com Max Verstappen, mas com a saída do Andrew Newey, para quem não acompanhou a temporada passada, a gente sabe que a Red Bull teve um desempenho muito abaixo do esperado, né? Não à toa a McLaren foi campeã do campeonato de construtores, mesmo assim Max Verstappen no braço conseguiu ganhar o título de 2024, e aí muitos esperavam que o Max nem chegasse, né, entre os 3 primeiros. Muitos estão comentando que a Red Bull é a quarta força, que não tem um carro tão competitivo, mas o Max mostrou que não depende só do carro, que se depender da ousadia e da excelente capacidade que ele tem como piloto, ele vai brigar pau a pau com todos os pilotos, principalmente com Oscar Piastri e com Lando Norris, né? Concorda, Lucas, com essa minha visão? Foi muito assertivo, né? A gente se espera muito também de Max Verstappen, até porque o cara que é 4 vezes campeão, a gente não pode achar que o cara tá morto, né? O cara é um cara diferente, é um cara que pilota bem, um cara que tem um braço dinâmico, né? É um cara que tem o arrojo, que é o que falta em muitos pilotos que a gente tem no grid. Então ele é um cara que joga com o regulamento embaixo do braço e, e faz sua corrida mediante o que o regulamento nos propõe. Então, com certeza foi uma corrida da qual a McLaren dominou, mas a Red Bull se mostrou, lógico, nas mãos do Max Verstappen, né? É que não tá morta. Ele é um cara 4 vezes campeão. A gente se espera muito de um cara que é campeão, né? Se espera muito de um cara assim. Então, temos que, lógico, primeira corrida do ano, tem muita coisa, tem muita equipe que guardou, a gente tem erros de equipes, no caso de Ferrari, que errou em estratégia, a gente tem erros de pilotos mais jovens. Lógico, foi uma corrida caótica. Bandeiras amarelas, cara, foi caótico, mas ainda assim, creio que diferente dos últimos anos, a gente vai ter uma temporada, digamos assim, pegada, talvez da primeira até a última corrida, sem nenhum piloto ganhar com uma faixa assim de 100, 200 pontos de vantagem. Pelo menos na minha visão.
enquanto a gente tiver Max Verstappen na Red Bull e um carro na mão desse homem, a gente pode esperar muita coisa. Excelente, excelente, Lucas. Uma excelente análise realizada por você. E George Russell em terceiro lugar, né? E para quem esperava, né? Com base na novela de 2024, ali, a gente teve Max Verstappen versus George Russell, ali, uma novelinha, né? Que aconteceu ali nos bastidores, no background da Fórmula 1, inimigos, né? Até na apresentação dos carros ali, o Sim, host da sim. Fórmula 1 brincou, né? Que bom que o Max não está sentado do lado do Russell. E para quem achou que o Russell ia para cima do Verstappen, eu sinto lhe dizer, mas o Russell correu sozinho no GP da Austrália. Ele não Corrida. ameaçou ninguém e também não foi ameaçado em momento nenhum, né? A gente mal ouviu falar praticamente de George Russell nessa corrida, correto, Lucas? Qual que é a sua visão Maravilha. sobre o George Russell de hoje? Maravilha, eu acho que a gente se esperava muito também, né, desse duelo na pista dos dois, né? Mas a gente sabe que no final, ô Johnny, o Russell não tem carro para disputar com Lando Norris e Max Verstappen. A gente, a gente viu que mediante a corrida que a gente assistiu juntos, mediante a corrida era claramente Red Bull do Max contra a McLaren. Lógico, quando você entra um safety car, quando entra um, um dinamismo na corrida, que é um safety car, uma bandeira amarela, que é entre o jogo de estratégia, um pit stop diferente, muda-se a dinâmica. Mas acabou que o George Russell fez uma corrida apática, não atacou ninguém, não foi atacado por ninguém também, correu sozinho, garantiu seus pontos pela Mercedes. Eu achei uma corrida ok, lógico, foi uma corrida ok dele, até porque quando você está no pódio, você fez uma corrida boa para estar lá, né? Então, foi uma corrida ok do nosso piloto mercedista, né? É importante destacar que numa corrida tão caótica como foi a da Austrália, né, com momentos de chuva, daqui a pouco os pneus são trocados para pneus slicks, e você manter o controle do carro nessas situações adversas é para ser destacado como um ponto positivo, Sim, né? Então acho que todos os pilotos que no final conseguiram se manter na pista, né? Mesmo distracionando em alguns momentos, mas não acabando com a sua corrida e às vezes até com a própria corrida da equipe, a gente tem que elogiar o George Russell no final do dia, que foi um piloto que, por mais que ele não tenha gerado nenhuma alta expectativa, uma emoção grande na corrida de hoje, foi um piloto frio, como ele sempre é. O George Russell, a gente tem que destacar isso. Ele é também um homem de gelo ali nas pistas, né? E conseguiu entregar o carro no final do dia, conseguiu trazer bons pontos para a Mercedes, até olhando o desempenho da Mercedes da qualificação, a gente não esperava, né? Por mais que o George Russell tenha largado em terceiro, mas eu esperava que as Ferraris, a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer da nossa live, mas a gente esperava que as Ferraris pudessem superar as Mercedes e não foi o que aconteceu durante a corrida, né? Exatamente. Vamos lá, Johnny, vamos tocar o primeiro tópico aí? Vamos começar aqui já falando dos 10 primeiros colocados, né? Então, começando aqui, Lewis Hamilton terminou em 10º lugar, né? Oscar Piastri ali, que teve um grande erro em 9º lugar. Charles Leclerc da Ferrari em 8º. Nico Hülkenberg conseguiu levar a sua Sauber para o 7º lugar, então era muito do que a gente estava falando, né? De manter o controle do carro. A gente sabe que o Nico Hülkenberg, ele é aí um dos anciões da Fórmula 1, é um cara que por mais que não tenha se destacado aí nos últimos anos, mas é impossível não falar que de fato o Nico Hülkenberg tem uma experiência absurda de Fórmula 1, não está na Kick Sauber à toa, ele está lá justamente para trazer essa expertise dele, essa experiência junto com o Matias Binotto, para ajudar o time a ser uma equipe mais sólida quando a Audi assumir aí a liderança da equipe, né, Lucas? Com certeza. Merecidíssimo, né? Convenhamos que
O próprio Hülkenberg, ele se aproveitou, né, da bagunça da chuva, da, daquela desorganização para garantir um ótimo sétimo lugar. Convenhamos, a Sauber ficou o ano inteiro passado para pontuar na última corrida. Então, pô, o Hülkenberg já arrancou aí bons pontos para a Sauber, que, lógico, por uma primeira corrida não vai ficar zerada, né? Não, excelente, né? Excelente. E assim, ver o Lance Stroll em sexto é um reflexo de que o primeiro GP do ano, principalmente a Austrália, nos proporciona isso, né? É, É um GP que, na minha visão, ele traz algumas lições aprendidas, que a gente vai discutir. Eu acho que de largada, a gente pode falar que a McLaren é a equipe aspirante a ser campeão do Campeonato de Construtores. com certeza. Primeiro, porque, na minha visão, tem uma das melhores duplas, eu acho que eu diria que é a segunda dupla mais forte da Fórmula 1 hoje. É o Oscar Piastri e o Lando Norris. Para mim, a primeira é a Ferrari. Eu acho que se a Ferrari entregar um bom carro para o Lewis Hamilton e para o Leclerc, do ponto de vista de maturidade e experiência, eu acho que o Leclerc tem a cabeça mais fria do que a do Norris, mesmo o Norris tendo brigado pelo título no ano passado. A gente vai falar disso aqui. Mas, assim, ver o Lance Stroll em sexto mostra o quão dinâmico e o quão maluca foi essa corrida, né? Sim, Isso é sim. interessante. O estreante, né, o debutante Kimi André Antonelli também, estreou pela Mercedes aí, Lucas. Foi, eu acho que um dos únicos debutantes aí que conseguiu finalizar a corrida. Acho que fez uma corrida ok também, né? Um pouco do Sim, que foi o George Russell, né? isso é que assim, se esperava muito nesse garoto, né? Ele é um garoto que ele tem um certo nível de maturidade, ele é um bom piloto. Lógico, o Toto não ia escolher qualquer piloto para assumir um banco da Mercedes. A gente sabe que a Mercedes ela se aproveita muito dessas trocas de regras, né? Ela é uma equipe muito inteligente nesse ponto, né? Então, essa aquisição do Kimi Antonelli, eu tenho quase certeza que não é uma aquisição que é uma aquisição besta, né? Já visando 2026 para entregar um carro competitivo, talvez para tanto para ele quanto para o Russell, a gente não sabe, né? A gente sabe que 2026 vai vir aí. Provavelmente esse ano é um ano de experiência para ele. Creio que por mais que ele erre, por mais que ele quebre o carro, por mais que ele não se ache na pista, é um ano de experiência. Não acho que ele vai ser trocado, vai ser substituído em nenhum momento desse ano. Até porque entra muito disso que eu falei para você. Entre Lance Stroll, entra do que eu falei, né? Do Hülkenberg. O Lance Stroll a gente não espera nada dele. Infelizmente é isso. É um piloto que está na Fórmula 1 por conta do pai. Não tem arrojo, é um piloto que erra muito, compromete bastante a, a corrida. A gente não sabe se a gente se espera muito desse piloto ou se a gente só espera ele fazer alguma estrolada, né? No final de tudo, a gente só espera isso. As Você próprias é muito Ferrari, assertivo, né? O Lance Stroll, ele é um piloto tão questionável no final do dia que criou-se um jargão de já, estrolada pelas cagadas que o exatamente. nosso amigo Lance Stroll já fez aí nos últimos anos da Fórmula 1. Lógico, É o ele novo Latifi. ele é o novo Latifi. Lógico, o pai dele é dono da equipe, o pai dele já deu entrevistas falando que o sonho dele é ver o piloto ser campeão mundial, mas assim, é impossível. Porque é um piloto que não. Um piloto sem arrojo, um piloto que não entrega, um piloto é um piloto que não é campeão. Infelizmente é isso. É um piloto sem sal, né? É um piloto que não agrega em nada. A gente sabe que se o Stroll tivesse no lugar, por exemplo, do Liam Lawson, ele não entregaria também. Então é muito questionável. A gente hoje fala muito sobre dinheiro na Fórmula 1. Ah, é porque fulano de tal tá na Fórmula 1 por conta do dinheiro. Lógico, tem patrocínio, envolve muitas coisas. Mas eu acho que vai chegar um ponto onde a Aston Martin vai falar, pô,
a gente tá aqui, a gente tá com a Adrian Newey, a gente tem um carro e a gente precisa de resultado. E aí? Vocês vão manter o Lance Stroll e o Fernando Alonso ou a gente vai brigar por alguma coisa grande? Até os próprios investidores vão se questionar uma hora dessa. Falar, pô, eu tô expondo minha marca, meu piloto não ganha, meu piloto não chega em lugar nenhum. E aí, a gente vai continuar mantendo um piloto a caráter dessa forma? É questionável. Então, o cara tá ali independente se o mago da aerodinâmica tá na equipe dele. Infelizmente, é um cara que não vai vingar. Infelizmente é isso, é um Nikita Mazepin, é um Logan Sargent. Infelizmente o cara não vai vingar. E sobre as Ferraris, né, se esperava muito, mas como eu mesmo falei, eu acho que para uma primeira corrida, o próprio Sir Lewis Hamilton também, ele vai se acostumar com o carro. Tanto ele quanto o Leclerc reclamaram um pouco durante a corrida sobre o carro não tá assertivo, erro de setup. Então a gente foi. E quando a Ferrari teve a chance de talvez papar uns bons pontos, né? No final do dia, a equipe, como sempre, errou na estratégia e comeu bola. Infelizmente, pararam os pilotos mais para frente, acabaram voltando do meio do grid para trás e fizeram ainda assim bons pontos ainda, que talvez lá na frente sejam bons pontos para brigar por um construtores. A gente se espera muito dessa dupla que, por muitos especialistas, né, é considerada a mais forte do grid em questão de maturidade, em questão de gerenciamento de pneus, em questão de Experiência, né, no final do dia, né? experiência no final do dia, um piloto 7 vezes campeão, o orgulho da Itália, né, que é o predestinado, que todo mundo fala, que é o Charles Leclerc, que é o cara que ganhou em Mônaco, é o cara que trouxe Monza de volta, é o cara que ganhou do Max Verstappen no Red Bull Ring. Então, se espera muito dessa dupla também. Então, a gente espera-se que a Ferrari venha mais forte para os próximos grandes prêmios. Errou bastante, mas que sirva de lição para os próximos grandes prêmios, né? Maravilha. Bem, falamos um pouquinho do Kimi Antonelli, falamos os três primeiros, e aí temos uma Williams em quarto lugar. Fantástico, né? Fantástico. Esperávamos até que, pelo que foi o final de semana, o treino livre 1, treino livre 2, o próprio treino livre 3, em praticamente todos eles a Williams mostrou um excelente desempenho, um excelente gerenciamento de pneus, mostrou ritmo de corrida. Nos treinos que foram simulados, onde todos os carros das equipes simularam ritmo de corrida, a Williams estava lá, né? E ela estava lá com Carlos Sainz e também com Alexander Albon, né? Para quem não acompanhou muito a trajetória do Alexander Albon nos últimos anos, Alexander Albon era da Red Bull Academy, né? Foi correr pela Red Bull, inclusive, junto com o Verstappen em algum momento da carreira, acabou não se saindo muito bem, navegou entre algumas equipes aí. O ano passado teve uma excelente briga com o nosso co-hermano, né? Colapinto, argentino, que no início da temporada passada mostrou ser um piloto muito arrojado, né? Inclusive eu acho que tem velocidade lá no Colapinto. Mas o Alexander Albon deu a volta por cima, né? Para você ver que numa estreia de Carlos Sainz pela equipe, e de novo, o fato do Carlos Sainz ter dado as circunstâncias da pista rodado, não tira o mérito do que é o Carlos Sainz. Exato. Mas o Alexander Albon em quarto lugar mostra que foi inteligente, conseguiu controlar o carro, conseguiu sair das situações adversas e se manteve estável para conseguir pontuar logo na largada, né? Uma Williams que em 2024 sofreu demais, né? Foi a equipe que toda a corrida praticamente tinha um incidente, seja no treino livre, seja no qualify, seja durante a corrida. E aí agora chega com Alexander Albon em quarto lugar, mostrando aí. Eu acho que resiliência é a palavra, né, Lucas? Sim, sim. A gente tem que levar em consideração também que o Alexander Albon vem fazendo boas temporadas. Ele. Quantas vezes ele não conseguiu levar o Williams, por exemplo, para um Q3, para um Q2? Então, ele já se mostrou ser um bom piloto. Ele é um bom piloto, até porque ele já sentou
num cockpit da própria Red Bull. Lógico, não teve a oportunidade que ele deveria ter tido, pô. Infelizmente foi igual eu falei mais cedo. Dinheiro, né? O dinheiro manda. O Checo Pérez deixou de entregar pela Red Bull o ano inteiro. Há 2 anos já que o Checo Pérez não entregou. Então ele demorou 2 anos para sair e o nosso querido Alexander Albon saiu por menos. Então, infelizmente, o nosso grid tem muito disso. É muito da entrega, né? Então ele vem se mostrando, eu acho que o Alexander Albon ele cabe numa equipe B hoje em dia, talvez numa Racing Bulls, talvez numa Aston Martin, com certeza ele entregaria muito mais que o Lance Stroll, um, até mesmo quem sabe numa Mercedes, por que não, né? Então se espera muito dessa temporada em si, né? Exatamente. Bem, a gente sabe que a Red Bull é uma equipe, né, como uma das maiores equipes dos últimos anos aí da Fórmula 1, né? Principalmente olhando para construtores, evolução, parceria com a Honda, onde a pressão para quem está sentado lá é muito grande. Né? A gente sabe que o Max Verstappen, desde o momento em que ocupou ali a sua cadeira, ele não saiu mais de lá. Mas todos os outros pilotos que correram como segundo piloto nessa equipe, seja com o Max, seja com o próprio Daniel Ricciardo, a gente sabe que a pressão é grande. O Albon foi um desses caras que, infelizmente, no passado sofreu muito com a pressão, acabou não ficando lá. E aí, quando a gente fala de pressão, meus amigos, você trouxe um ponto muito importante que os últimos 2 anos de Sérgio Pérez, que não faz mais parte do grid, como vocês viram aqui nos pilotos de 2025, saiu justamente por não entregar resultados satisfatórios para somar pontos no campeonato de construtores. Né? E aí o Lawson, que estava fazendo um excelente ano até na Fórmula 1 de 2024, ocupou o lugar de Sérgio Pérez. E durante todo o final de semana, pelo que acompanhei aqui dos treinos livres, o Lawson não fez bons tempos nos treinos livres. Não conseguiu chegar no Q2 na qualificação. E aí a gente tem uma imagem que a gente vai colocar aqui, né? Que é aqui logo no início um carro da Red Bull. Não é o Leon Lawson, mas é o estreante Isaac Hadjar, um dos debutantes do dia, junto com outros pilotos, rodando na volta de formação, né? Ou seja, nem tinha começado a corrida quando o nosso debutante Isaac Hadjar, também sentindo a pressão do que é a Red Bull, porque venhamos e convenhamos, né? Estar na equipe principal é uma responsabilidade enorme. No ano passado, o Leon Lawson estava ocupando essa cadeira que hoje o Isaac Hadjar ocupou e a gente entende que continuará ocupando no decorrer da temporada. Mas a pressão na Racing Bulls também é muito grande, né, Lucas? E sim, eu não sei se o nosso novato acabou sentindo a pressão aí, ele nem iniciou, né? A gente pode falar que o Isaac Hadjar não estreou na Fórmula 1. Não estreou, né? Infelizmente. Lógico, eu, quando vi o grid do ano passado para cá, eu se criei uma expectativa muito grande, porque são bons pilotos que subiram da Fórmula 2, bons pilotos, mas que, infelizmente, eles têm que entender que a Fórmula 2 é como se fosse o parquinho, e a Fórmula 1 é a vida adulta. Infelizmente, você tem uma pressão muito grande, sua equipe espera muito de você. Eu senti um pouco de dó dele, né? Porque infelizmente ele foi um cara que foi, acho que até o Anthony Hamilton, né? Consolou o Isaac Hadjar na ida aos boxes também, porque o Hadjar tem como o Hamilton como ídolo, né? Então a gente vê uma resiliência aí entre os pilotos, mas infelizmente cometeu um erro pequeno, do qual a gente está vendo aí na tela, que lascou a asa traseira no. Como é que é, Johnny? O nome do.
Na barra de da proteção ali, barra de né? proteção Da e pista. infelizmente teve que abandonar a corrida. Assim, é triste, a gente espera muito desses novatos, né? Mas quem que vai entregar pra gente? Quem que vai entregar? Esse que é o problema. E é um ponto importante, né? Que você bem disse, o pai do Lewis consolou ali o Isaac, ele realmente saiu do carro muito abalado, né? Para você que acompanhou as transmissões da Fórmula 1 no ao vivo, o Isaac estava muito abalado, assim, muito triste. A gente não sabe se pela pressão, se pela decepção, se pela expectativa ou pela somatória de tudo, né? Mas quando a gente analisa a Fórmula 2 de forma bem breve, o Isaac Hadjar, inclusive nos rádios, ele era um cara muito reativo também, né? Muito Sim, parecido com o que é o Yuki Tsunoda hoje e o que é o Yuki Tsunoda nos últimos anos, né? Isso mostra um pouco de desequilíbrio emocional ali. Eu acho que ele vai buscar essa resiliência e ele deve buscar essa resiliência agora na Fórmula 1, porque, como bem você disse, né? A Fórmula 1 é a Série A. Não dá mais para brincar, você vai ter que buscar uma resiliência grande. E o que eu acho que torna o Oscar Piastri quando comparado com todos os outros debutantes, né, e o próprio Verstappen, é a frieza desses dois pilotos que se destacam de forma notória, né? sim. O Verstappen, quando estreou, sempre foi um piloto muito arrojado, ia para cima, não tinha medo, e o Oscar, uma pedra de gelo, né? Até quando ele venceu ali uma sprint, ele se mostrou um piloto legal, tipo, obrigado, mas assim, eu quero mais, né? Isso aqui para mim Exatamente. não é tudo, eu não vou ficar feliz com a única vitória. Então, eu acho que o ponto importante é realmente o, o Isaac Hadjar pegar essa, esse exemplo do Oscar Piastri e do que foi também o Verstappen, alguns outros pilotos, e não se deixar abater tanto, né? Assim como é a vida, né? Se errou uma curva, meu amigo, para quem joga simulador, ele sabe, não adianta você ficar pensando na curva que você errou lá atrás, que você vai errar a próxima. Então, supera, errei, infelizmente, Isaac, não deu para você agora no GP da Austrália. Vamos ver se na próxima corrida você entra um pouco mais focado, tenta ter um domínio melhor do carro e vai para cima para que realmente você faça a sua estreia aí no É. próximo GP, porque não deu. Dessa vez não deu pro Isaac, né? Tem um adendo aí, né, Johnny? A gente tem que levar em consideração que tanto o Oscar Piastri quanto o Max Verstappen são, eu acho que vem dom, né? Aí não vem resiliência, vem o dom. Porque o Max Verstappen, quando ele saiu da Fórmula 2, né? Ele já foi direto para a Red Bull. Ele não entrou em nenhum outro carro. Ele não entrou em um carro de categoria B, uma equipe B de uma equipe grande. Ele já foi direto para a Red Bull. Ele é um cara que é diferente, é um cara que tem um arrojo, é um cara de entre 1 e 1 milhão. Eu acho que é a mesma coisa do Oscar Piastri. Eu acho que em questão de arrojo, em questão de querer ganhar, aquela força de gana, eles são bem parecidos. O Isaac Hadjar, ele tem que mostrar, como ele não mostrou na Fórmula 2, até porque ele ficou atrás do nosso brasileiro, e que ele é uma estrela também. Ele vai chegar em algum lugar? Não vai? Bom, infelizmente, aí a gente Eu, vai ter que ver nos próximos capítulos, né? eu concordo. Eu acho que o Isaac Hadjar é um grande talento, tá? Não à toa fez uma excelente Fórmula 2 ali junto com o Gabriel Bortoleto. Tivemos bastante emoção. Sim, E ficamos muito felizes do nosso brasileiro ter saído consagrado como campeão da Fórmula 2 e de forma muito justa, né? Mas isso não quer dizer que o Isaac Hadjar não mereça estar na Fórmula 1, mesmo não tendo ganhado a Fórmula 2, mas é um piloto muito arrojado, é um piloto de bastante coragem. Nos treinos livres, inclusive, em alguns momentos, teve alguns lapsos ali de excelente desempenho, correndo bem. sim. E aí a gente se depara com essa imagem do Durham, né? Jack Durham, que na minha visão, diferente do Isaac Hadjar, diferente do Gabriel Bortoleto, que são debutantes na Fórmula 1 e que fizeram uma excelente Fórmula 2 no ano passado, eu não vejo esse arrojo, eu não vejo essa velocidade no Jack Durham, tá? E óbvio, não vamos falar pô, o cara bateu,
saiu da corrida, enfim, a gente teve debutantes que saíram da corrida hoje, assim como pilotos muito experientes, como o Sainz, como o próprio Alonso, que também, dado as circunstâncias da pista, acabaram também deixando a pista e não terminando a corrida. Mas, assim, não vejo que o Jack Durham é um piloto excepcional, como é o Isaac Hadjar, como é o Oscar, como foi o Leclerc, como foi também o Max Verstappen na sua estreia, nos seus anos iniciais de Fórmula 1. Não sei o que a gente pode falar tanto do Jack Durham, mas não sei se ele fica, tá, Lucas, sendo bem sincero, até o final de 2025 na Alpine. Infelizmente, ele aceitou esse contrato com a corda no pescoço, né? E a gente sabe que a Alpine tá esquentando o banco aí para o Colapinto. É um piloto de velocidade, é um piloto que entregou com uma Williams que não vinha entregando. Lógico, ele depois de um tempo parece que ele sentiu um pouco da pressão da Fórmula 1, acabou tendo não terminou a temporada em alta. Acho que ele fez acho que as duas últimas corridas ele foram corridas na qual acho que ele até bateu o carro. Então, lógico, o Jack Durham ele é outro cara que se esperava muito, se falava muito dele nas categorias de base, mas aparentemente é aquela história, né? É o parquinho, né? Pô, o cara tá correndo a Fórmula 2. Quando o cara senta num cockpit para correr contra Lewis Hamilton, Max Verstappen, contra até pilotos, o próprio Fernando Alonso, que já é o nosso vovô garoto, né? Como diz nossos próprios saudosíssimos da Band, nosso vovô garoto. Então, cara, o cara fala, pô, como é que eu vou entregar batendo de frente com essas máquinas, né? Pô, é difícil, então é Eu acho que muita pressão em cima dos pilotos também, né? eu concordo. Na minha visão, assim, eu acho que de todos os pilotos debutantes da Fórmula 1 de 2025, né, a gente pode colocar ali o Oliver Behrman, que no ano passado fez bons tempos ali quando pegou o carro da Haas, já correu pela Ferrari no momento que o Sainz não podia correr, entregou um Sim. excelente resultado, se eu não me engano, chegando em P7 ou P8. Depois aí, para quem está nos assistindo, coloca no chat aí também, né? A gente fica feliz de vocês trazerem, confirmar as informações. E o Oliver Behrman é um talento bom, tá? O Andrea Kimi Antonelli também, não à toa, o Toto Wolff escolheu ele para o lugar do Lewis Hamilton. Ele poderia ter colocado o Carlos Sainz, que na minha visão seria uma excelente escolha, né? Mas não, escolheu o Kimi André Antonelli para o lugar do Hamilton, um peso enorme, mas que, pelo que todos falam nos bastidores, o Kimi Andrea é um talento nato. A gente tem, obviamente, né, Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula 3, né, no ano anterior, e assim, um excelente piloto. Eu acho que mais do que justo o nosso brasileiro está na Fórmula 1. Isaac Hadjar, como nós já comentamos, da academia da Red Bull, subiu para Racing Bulls, mas de todos esses pilotos, realmente, o Jack Durham é o mais fraco de todos, na minha visão, né? Até para a gente passar aqui para o próximo tema, mas essa é a minha visão, Lucas. Não sei se você concorda, mas de todos os debutantes, eu acho que Eu só tenho ele é o um mais fraco. adendo. Eu acho que eu vi de um comentarista, eu não sei, eu não vou me recordar bem, né? Até vou seguir o conselho que o Johnny falou, se vocês lembrarem aí, quiserem colocar no chat. O Oliver Behrman, eu tenho até uma opinião polêmica, porque ele foi um achado, né? Porque o Oliver Behrman não ganhou nada na Fórmula 2 e não ganhou nada na Fórmula 3. Só que o que acontece? Ele é piloto da academia Ferrari, né? Ele é piloto Exatamente. da academia Ferrari, acabou trazendo bons pontos, né? Tanto para a Haas quanto para a Ferrari, e acabou consagrando um assento, né? Na Fórmula 1. Só que eu acho que, talvez, olhando um grid hoje, será que o nosso Drogovic não tinha um Espaço, né? espaço, um espaço no lugar de qualquer um desses outros pilotos? Pô, a gente tem um cara que foi campeão também da Fórmula 2, se não me engano, o Drugo foi campeão da Fórmula 2 também. E não foi um cara que saiu de lá com um assento para outra equipe na Fórmula 1.
quem me garante que o Drogovic talvez não seja um piloto tão bom quanto o Jack Dohan, quanto o Oliver Behrman? Então, se a gente tem pilotos que não ganharam nada no grid e temos pilotos que ganharam e mesmo assim não estão em equipes tão bem qualificadas, lógico, se espera alguma coisa da Audi? Se espera. O Bortoleto e o Hülkenberg vão entregar? A gente não sabe, mas se espera. Talento eles têm, né? O Isso, Bortoleto é o campeão. Bortoleto tem muito talento, o Ele tem a Hülkenberg é um cara que tem uma vontade. experiência de Fórmula 1, né? Enorme, não à toa o Matias Binotto escolheu esses dois pilotos ali para Entra também integrar ele. o Kimi Antonelli, né? Você foi bem assertivo. Pô, todo mundo fala que ele é um Gênio, né? ele é um gênio. Então, a gente, lógico, dos debutantes, a gente teve ele que terminou em quinto. Se aproveitou daquela bagunça, daquele momento caótico da corrida, parou quando tinha que parar e terminou a corrida em P4 ainda. Então, para um debutante que largou de 17º, foi 18º, terminar a corrida em quinto, quarto, né? Cara, foi assim. Talvez só não foi a estreia dos sonhos dele, porque ele não pegou um pódio. Foi um cara sensacional. Mas eu concordo que foi realmente uma excelente estreia do nosso debutante Kimi André Antonelli. Mas Maravilha. vamos lá, temos bastante coisa para falar ainda, vamos passar aqui rapidamente. Não temos muito o que falar de Carlos Sainz hoje, né? A gente trouxe essa imagem icônica aqui, apenas para mostrar que o Carlos Sainz também saiu, né? Enquanto o safety car estava na pista, acabou rodando ali, dadas as circunstâncias da pista, mas não é um demérito para o Sainz, né? A gente viu nos treinos livres, viu no treino qualificatório, as duas Williams se classificaram para o Q3, o que mostra que, cara, a Williams voltou. Eu acho que não para brigar pelo título, mas eu acho que entre as equipes de meio de pelotão, né, eu acho que a Williams é uma forte candidata para talvez iniciar 2026 com um novo regulamento, né, o game zerando como uma das aspirantes ao título. Posso estar falando besteira? Quem estiver me ouvindo aí no ao vivo, nossa, Johnny, mas como assim? A Williams em 2026, uma das aspirantes e tal. Cara, Carlos Sainz, para mim, tem potencial tanto para estar no lugar do Leon Lawson na Fórmula 1, na Red Bull Racing, como para ter ocupado, inclusive, o lugar do Lewis Hamilton na Mercedes. Então, assim, é um piloto que entregou na Ferrari, dadas as circunstâncias. A gente sabe que a Ferrari teve erros particulares de cada piloto nos últimos 2 anos, como erros de estratégia, né, e de execução, até no pit stop, algumas coisas da Ferrari até virando meme, né? Mas faz parte. Eu acho que isso não tira o mérito do que é o Carlos Sainz. Eu acho que a mensagem que fica é: queremos ver Sainz brigando nas pistas esse ano com essa Williams. E será que teremos um pódio de Carlos Sainz pela Williams em 2025, Lucas? Qual que é a sua visão? Olha, eu acho que é possível, pô. A gente viu muitos imprevistos acontecendo. Ano passado mesmo, se me engano, putz, qual foi a corrida? A gente teve uma Alpine pegando um pódio duplo, pô, no ano passado. GP Cara, Brasil, icônico Brasil, Max foi Verstappen de Brasil, pô. P17 para primeiro, né? Exatamente. A gente tem dois pilotos da Alpine pegando um pódio. Pô, essa Williams nos testes de pré-temporada se mostrou ser um Williams bem rápido. Eu acho que concordo com você. Não vai vir para brigar, não vai vir para disputar com os pilotos lá de cima, mas vai vir para arrancar pontos de quem tá atrás. Pô, às vezes o Alexander Albon, o próprio Carlos Sainz vai trombar uma Ferrari na frente e vai acabar podendo terminar a corrida na frente de uma Ferrari. Vai poder terminar a corrida na frente de uma Mercedes, quem sabe? Até mesmo do Leon Lawson, pô, quem sabe, velho. A gente precisa ter muito cara aí que vai precisar mostrar serviço esse ano. E o Carlos Sainz já se mostrou que é um cara bom de serviço. Talvez a pressão dele estar na Ferrari não fez bem o suficiente para ele. Foi um cara que entregou pouco pela Ferrari. E eu, como torcedor da Ferrari e crítico da Ferrari também, um cara que entregou pouco. Poderia ter um pouco mais de personalidade, correndo numa equipe grande, com um carro bom, poderia ter tido mais personalidade. Mas torço sim para que o Carlos Sainz entregue resultados esse ano. Eu quero ver muito, torço muito para que ele
pega um assento, quem sabe de uma Mercedes ou de uma Red Bull. Quem sabe ele não consegue brigar por um título, cara. Ele é um cara que precisa de É, protagonismo. Ele e precisa eu, de um e eu acho protagonismo. que o plano da Williams, inclusive para quem está assistindo aí o Drive to Survivor da Netflix, né? O Dirigir Sim. para Viver, no português, vai ver ali que a Williams, nos bastidores da Fórmula 1, ela tem uma expectativa muito grande com o Carlos Sainz. E eu acho que o Sainz faz parte desse plano de reconstrução da Williams, principalmente olhando para 2026. Eu acho que é um bom sinal. Acho que bons ventos voltam a soprar na Williams novamente. E acho que teremos sim uma possibilidade, quem sabe, de ter um Carlos Sainz e um pódio aí no ano de 2025. Tem muita corrida ainda pela frente, né, Nossa, Lucas? é só a primeira, né? A primeira de 24. Caramba, tem muita coisa Exatamente. pela frente. Bem, falando agora de Aston Martin, nosso Fernando Alonso, né? Também não temos muito para falar. A corrida do Alonso é uma corrida muito tímida, não teve lapsos de fazer uma boa corrida. E dadas as condições da pista, eu acho que essa imagem do Alonso ela só fortalece que o fato da maioria dos pilotos debutantes terem saído da corrida mostra o quão caótico e o quão diferente foi o GP da Austrália com base na, no cenário climático, né, que foi as chuvas ali, as trocas de pneu, mostrando que assim como o Sainz, como nós mostramos na imagem anterior, que é um piloto mega experiente, saiu logo no início da corrida, o nosso vovô garoto, né, Fernando Alonso aqui, na volta 33, se eu não me engano, acabou também sofrendo aí esse acidente e deixando a corrida. Então, acho que aqui é mais para falar que, cara, dada a circunstância, seja experiente, seja sem experiência, a pista realmente estava desafiadora nessa madrugada, né, Lucas? Trazer outra. Fernando Alonso é um cara que não precisa provar mais nada pra ninguém, né? Um cara com a idade Exatamente. avançada que ele tem, pilotando um carro, digamos assim, bom, né? Porque acho que em 2022 foi um dos carros mais rápidos no começo de temporada. Então, ele é um cara que não precisa entregar mais nada pra ninguém. Ele é um cara experiente. A pista tava desafiadora. Felizmente, pilotos experientes como ele, como o Carlos Sainz, erraram. Não deveriam errar, mas pô, a gente é humano, eles erraram, então não tem muito o que se falar. Infelizmente, é, é esperar os próximos capítulos e vermos aí a evolução, né, desses pilotos, até mesmo porque o ano novo se espera muito de piloto grande, né? Exatamente, né? A gente sabe que, só para finalizar essa questão do Fernando Alonso aqui, passar para o nosso Gabriel Bortoleto, mas a gente sabe que o Fernando Alonso também está na Aston Martin, trazendo ali toda essa experiência de setup de carro, de engenharia, não à Sim. toa foi campeão pela Renault, e está trazendo isso para a Aston Martin, que está se mostrando ser uma equipe que, nos próximos anos, independente de Lance Stroll ou não, vai ser uma equipe que vai dar trabalho, né? Com Mas é certeza. isso. Lucas, vamos falar sobre o nosso querido brasileiro Gabriel Bortoleto, né? Fez bons treinos qualificatórios, bons treinos livres, fez um bom treino qualificatório indo para o Q2. A gente esperava mais do Bortoleto, né? Não fez uma boa largada, foi ultrapassado ali logo obviamente depois dos acidentes, né? Ali que a gente teve, os acidentes que nós já falamos no início da corrida. Se manteve estável ali, a gente queria muito que o Bortoleto conseguisse chegar no final da corrida, quem sabe até pegando um pontinho ou outro, mas de novo, como circunstância da pista, eu acho que o Bortoleto foi mais um dos debutantes e também dos experientes, né? Carlos Sainz e Fernando Alonso, que rodou nessa circunstância climática da pista e acabou frustrando um pouco aí as expectativas de nós brasileiros da estreia do Bortoleto, né? Mas é o preço que se paga, né, Johnny? É o preço que se paga porque ele, no próprio Q2, ele tentou acertar uma volta rápida. Ele deu uma entrevista para Mari Becker, né? Falando que ele tentou mesmo acertar a volta rápida.
E aquelas que só acontecem uma vez na vida, com o carro que ele tem. Então, a gente sabe que, convenhamos, a Sauber não era nem para estar no Q2. A gente tinha Lawson na zona de corte, a gente tinha Kimi Antonelli na zona de corte. Então a gente sabia que poderia não acontecer, mas para um brasileiro, a gente sonhou e realizou. Felizmente não fez uma boa largada, não fez uma boa corrida também. A pista desafiadora. Infelizmente, ele deu uma entrevista ainda falando que é uma das especialidades dele, ser a pista com a pista molhada, a chuva, mas ele não conseguiu entregar o resultado que tinha que entregar, né? Pelo menos terminar a corrida, que era o que a gente esperava ver, né? Então, não, ele não ter pegado um ponto, a gente já sabia que isso não poderia acontecer, né? Talvez no meio daquela bagunça, a Sauber acertando uma parada dupla lá também dos pilotos dela, talvez o Bortoleto tivesse papado um ponto também, né? Mas o si, É, ele é, assim como o é, si é assim como o relativo, né? Hülkenberg chegou, né, entre O os si 10 é primeiros relativo, né? colocados. Eu acho que assim, a mensagem para o Gabriel Bortoleto, e Bortoleto, se em algum momento você ver essa live, respira, meu amigo, a gente sabe do seu potencial, o Brasil coloca uma expectativa altíssima em cima do seu talento como piloto, então, obviamente que até pelo seu arrojo, quando a gente escuta numa entrevista ele falar que tentou ali fazer uma volta mágica, né? Para quem sabe Sim, ter entrado no Q1, no Q3, perdão. Legal, mas calma, Bortoleto, calma. É a primeira corrida, você ainda está conhecendo o carro, vai entender como esse carro funciona, vai entender qual que é o melhor setup para cada pista. Seu talento é indiscutível. Então, sim. muita calma, né? E assim, não é nenhum demérito para o Bortoleto, assim como outros debutantes também não conseguiram finalizar a corrida hoje. Vai dar tudo certo. A gente espera que na próxima o Bortoleto consiga Só um adendo antes da gente falar finalizar. do carro do Liam Lawson, né? A gente sabe que o Bortoleto ele tá a fim de mostrar serviço, né? Ele sabe, até porque o brasileiro volta a ter um assento na Fórmula 1 depois de Felipe Massa, né? Nosso último brasileiro, né? Felipe Massa, Rubens Barrichello, do qual se cria uma expectativa muito grande, porque o Bortoleto tem uma característica que os dois não tinham, né? O Bortoleto tem um arrojo, o Bortoleto é desafiador. Ele gosta de se provar. Então, talvez com um carro um pouco melhor, talvez ele teria entregado um resultado melhor, mas eu acho que você foi bem assertivo. Respirar, entender, pô, beleza. Eu tô aqui, vou entregar? Vou, mas vou entregar na medida do possível. Quem errava muito nesse quesito era o próprio Charles Leclerc. Acho que na temporada de 2022, ele, com o carro que ele tinha, Sentiu um batendo pouco a de pressão da frente, disputa pelo título, né? sentiu a pressão da disputa pelo título, da responsabilidade de estar brigando e colocou muitas corridas a perder. Então, o Bortoleto ele vai aprender, lógico, primeira corrida dele, ele fez um Q2 mágico, mas a ideia que fica é calma, porque o Brasil tá com você. O Brasil tá com você. É essa a mensagem que ele tem que ter. O Brasil tá com você. Cada Q2 Exatamente. comemorado, cada P15, cada P14, cara, cada P17 vai ser comemorado. O brasileiro tá com o Gabriel Bortoleto. Exatamente. E falando disso, né? Fazendo até um link com essa questão da pressão, você fez aí uma analogia ao Charles Leclerc de 2022 e essa mensagem que a gente traz, né, para o Bortoleto de ter calma é a mesma coisa, né? Você comentou que talvez se o Bortoleto tivesse um carro que entregasse um pouco mais, ele poderia trazer algo diferente. E a gente viu que no final do dia, carro e recurso não é tudo. A gente tem o Leon Lawson, que saiu da Racing Bulls no ano passado, está ocupando uma cadeira que já era muito questionável no ano passado por Sérgio Pérez, e que, infelizmente, eu, como, para quem não sabe, torcedor assíduo da Red Bull Racing e de Max Verstappen, torço para que a Red Bull ela tenha bons resultados nesse ano de 2025, mas de antemão eu já começo a ficar um pouco preocupado
com o desempenho de Leon Lawson, que em momento algum nesse final de semana mostrou ser o piloto que deveria estar ocupando essa cadeira 2 da Red Bull Racing. É reação, né, Johnny? É reação. Foi muito questionado essa decisão do Dr. Helmut Marko, né, junto com os cartolas da Red Bull. Eu, assim, por pouco que eu conheço de Fórmula 1, achei que a vaga era do Tsunoda. O Tsunoda, desde a época que entrou na Racing Bulls, não perdeu para nenhum companheiro de equipe. Para nenhum companheiro de equipe. Lógico, há ressalvas. O Tsunoda é um japonês explosivo, é um cara que tem um rádio um pouco reativo, ele é um cara que às vezes beira a ignorância, e talvez por isso o casamento não ocorreu, né? Mas por mérito, essa cadeira era ou de Carlos Sainz ou de Yuki Tsunoda. Para mim, eram os únicos dois pilotos do grid que tinham capacidade de sentar nesse cockpit. Porque os outros não sentariam, os outros já teriam os seus contratos acertados, então não sentariam. E é Ou uma cadeira quente, né? A gente é, sabe que a Red é Bull uma é uma cadeira quente. equipe que ela bota uma Infelizmente, pressão enorme. é um começo de temporada. Se ele não mostrar para o que veio, vai ser a mesma temporada do ano passado. É o Max correndo contra duas, três equipes ao mesmo tempo, e o companheiro de equipe dele tentando arrastar o carro o resto da temporada. Então se espera muito do companheiro do Max Verstappen. Putz, quem vai ser o companheiro do Max Verstappen? Precisa de resultado. A Red Bull quer o construtor. Só o Mundial de Pilotos, os próprios cartolas já falaram que não é o suficiente. Tem que ter o construtor. Até porque o campeonato de construtores paga mais. E a gente sabe que quanto mais dinheiro, mais recurso, né? Exatamente. Precisa-se disso. Exatamente. Para finalizar o tema da Red Bull e do nosso frustrante Leon Lawson, espero que ele mude a minha opinião no decorrer do ano, mas o Christian Horner também não é um cara que tem muita paciência. Tá? Eu acho que o Sérgio Pérez ficou os últimos 2 anos na Fórmula 1, na Red Bull, primeiro pelo que ele entregou, né, como um animal, né, como diz o próprio Christian Horner, o Max chamou ele de lenda, no título de 2021, que foi o primeiro título do Max. Só que a Red Bull como empresa, e a gente tem que entender que, assim como qualquer outra empresa, o que ela lucra, o que ela visa é o lucro, né, a receita. E a Red Bull tem um público enorme no México, né, e por esse motivo o Sérgio Pérez ficou muitos anos, mesmo não entregando bons resultados. A questão do Tsunoda, eu acho que falta inteligência emocional, né, um piloto bom, né, entrou pela parceria que a Honda teve lá atrás, uma parceria de muito sucesso, né, com a Red Bull, com os Power Trains da Red Bull, mas essa parceria ela tá morrendo, ela acabou praticamente. Não, E aí tem o Aston dois, Martin agora, né? e tem dois grandes fatores na minha visão aqui que impedem, talvez isso mude, não sabemos, mas hoje os bastidores da Fórmula 1 falam que a falta de inteligência emocional do Yuki Tsunoda e a questão política de ter um piloto que veio representando a Honda, veio representando o Japão por essa parceria que a Red Bull fez lá atrás, se manter na Red Bull como um piloto principal, não vai acontecer. Então, talvez a gente esteja assistindo o último ano de Yuki Tsunoda na Fórmula 1. É possível. É possível. Por mais que seja um bom piloto, assim, mediante a muitos outros que estão no grid, mas devido ao seu tananã, né, é complicado. Ele é um cara que esse ano é um ano de provação para ele, não só para ele, como o Liam Lawson, como Jack Dohan, são caras que vão ter que se provar. Infelizmente é isso. O nosso querido, até levantando um ponto, o nosso querido Flávio Briatore é um cara que ele é outro cara que não tem paciência. Infelizmente, são pilotos que tem que se provar. A gente, Exato. falando em pilotos que tem que se provar, infelizmente se espera muito dessa dupla que a gente está vendo na tela, que é Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Se espera Vamos, muito desses dois, se espera vamos muito falar mesmo. de Ferrari agora, né?
Espera muito da Ferrari, se espera muito de um heptacampeão, se espera muito do predestinado, mas também se espera muito de uma comissão. Até porque a Ferrari errou, vacilou na troca de pneus, não foi pro box, acabou colocando a corrida a perder. Cara, foi assim, foi desastroso, como outras estratégias erradas da Ferrari. A Ferrari é o time que acerta uma estratégia no ano. É muito complicado. É muito complicado. Ano passado a gente viu o Carlos Sainz ganhar uma corrida porque ele mesmo pensou na estratégia e levou o carro até o final. Quantas vezes teve. Eu não me recordo da corrida que foi, mas, pô, teve uma corrida que ele tava dando vácuo de graça pro Lando Norris. O Lando Norris não conseguia passar ele e, consequentemente, o Max não conseguia passar o Lando Norris. Ele é um cara muito inteligente, então se espera muito, não só dos pilotos, mas espera muito de uma comissão também. Eu falei, eu sou torcedor assertivo da Ferrari, torço para a Ferrari, é o time do meu coração, a gente não consegue trocar, time a gente não muda. Só que, como torcedor, os tifosi são apaixonados. São completamente apaixonados, completamente malucos. Tem tifosi em todo lugar. Você vai em Interlagos, tem o torcedor da Ferrari, em todo canto do mundo tem um torcedor da Ferrari. Então você se espera muito da equipe, se espera muito dos pilotos, mas se espera muito de uma comissão também para que faça a diferença. Para que entregue o carro com um setup bom, um assertivo, que entregue na estratégia, que os pilotos entreguem com velocidade. Mas não Eu dá acho pra que. deixar a Ferrari dessa forma. Exatamente. Eu acho que assim, para falar um pouquinho da Ferrari aqui, a gente teve um desempenho bem parelho, apesar do Leclerc ter andado mais, a gente vai ver isso na sequência, num gráfico que eu separei aqui para vocês. Mas eu acho que você foi muito assertivo quando você trouxe a questão da estratégia, né? Realmente, eu acho que no momento em que as McLarens entraram no box, né? No caso, o Norris ali, o Max entrou na sequência, né? A gente recebeu um stay out ali no rádio para o Max, depois ele ficou uma volta e entrou na sequência. E a ideia era que as Ferraris entrassem ali naquele momento, né? Isso não aconteceu. Obviamente, a gente teve depois um incidente e tudo mais, e a gente falou, pô, será que as Ferraris, né, vão aproveitar essa oportunidade? Não foi o que aconteceu. Mas, assim, por ser a primeira corrida, Lucas, e por essa primeira corrida no final do dia só nos passar uma mensagem, que é realmente que a McLaren está à frente das outras equipes, que mesmo em situações climáticas ali um pouco desafiadoras, ela se mostrou ser um carro muito, muito estável, mas eu acho que a gente conseguiu analisar do Leclerc e do Hamilton, principalmente, né, dessa estreia do Hamilton que tanto se esperava, um resultado ok, tá? Eu estou trazendo aqui um gráfico aqui do F1 Tempo, tá, pessoal? Esse gráfico é público. Quem quiser acessar o f1tempo.com, sinta-se à vontade. Você consegue fazer análise de telemetria ali. Então, um bom highlight aí para vocês que são apaixonados pela Fórmula 1 e gostam de ter essas análises um pouco mais detalhadas, assim como nós aqui desse lado. Se a gente analisar, o Leclerc, ele, por boa parte da corrida, mais de 50% da corrida, ele andou em voltas mais rápidas do que o Hamilton, né? A gente vê que o Hamilton andou sempre ali um pouquinho acima do Leclerc, né? Quando comparado ali, Hamilton 31, Leclerc andando um 30, ou seja, um segundo de diferença. Da segunda metade para frente, que foi quando teve aquele bololô, né? Que depois o Lando entrou, o Oscar Piastri rodou, enfim. Aí o Hamilton começou a colocar um ritmo de corrida mais rápido que o do Leclerc, tá? E a gente vê isso na volta mais rápida comparado entre os dois. Na mesma volta, ou seja, logo após eles trocarem os compostos de pneu, né? Leclerc coloca na volta 43 1,25,271 e o Hamilton na mesma volta colocou 1,24,218, ou seja, mais de um segundo mais rápido que o Leclerc. Sim. Então, eu acho que assim, no final do dia, eu acho que a gente tem boas expectativas para a Ferrari em 2025. Como eu disse lá no começo da apresentação, na minha visão, a dupla mais forte da Fórmula 1 hoje não é Oscar Piastri e Lando Norris, não pelo Oscar,
mais pelo Lando Norris, que faz largadas muitas das vezes, apesar dele ter feito uma boa largada hoje, mas não é o forte dele. Acho que ele precisa evoluir nisso. Mas falando de experiências, temos um 7 vezes campeão, ídolo global, que é o Lewis Hamilton. Temos o predestinado, que é o Leclerc, ganhou ano passado em Mônaco, inclusive, né, mostrando ali força, garra, conseguiu finalmente vencer em casa. E para mim, a dupla, não estou falando da equipe, a equipe mais forte é a McLaren, né? A gente pode aí, nesse primeiro momento, falar que a McLaren é a segunda equipe mais forte, talvez a Red Bull em segundo, com o Max, né? A Ferrari em terceiro e a Mercedes em quarto, apesar da Mercedes ter ficado à frente da Ferrari. Mas, na minha visão, a dupla Hamilton e a dupla Leclerc é uma dupla de muita experiência. Sim, com certeza, gente. É lógico, é a primeira corrida, é um carro novo, é um insight novo, são muitas informações que a equipe vai acumular. Só que entra aquele negócio também, né, Johnny? Para um torcedor, é, a gente já está acostumado com erros frequentes de estratégia da Ferrari. Em questão de carro e velocidade, a gente tem certeza que tanto o Leclerc quanto o Hamilton eles vão entregar na pista. Isso é, isso é fato. A gente vai ter a entrega dos dois. Só que o que acontece? A estratégia hoje em si, a Fórmula 1 ela não se resume só em velocidade. Ela tem a estratégia, ela tem o undercut, ela tem o tempo para o piloto parar, para não voltar no meio do engarrafamento. Então, cara, tem muita coisa por trás, tem muita estatística por trás que quem comanda os bastidores tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Erros de estratégia são frequentes na Ferrari. Então, a gente tem que ser levado em consideração isso. Agora, em questão de velocidade, eu não tenho certeza disso. Que nosso querido heptacampeão Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, né? E o nosso predestinado Charles Leclerc, eles vão entregar o que eles podem até o final do ano. Eu não tenho dúvida disso. Muito bom, muito bom. Bem, falamos da Ferrari e agora vamos falar um pouquinho da Red Bull, né? A gente não tem muito o que falar da Mercedes, a gente falou da Mercedes no começo da apresentação ali, trouxemos alguns highlights. Mas falando da Red Bull, eu trouxe essa imagem icônica, Lucas, porque eu acho que essa imagem diz muita coisa, né? Realmente, a Red Bull na Austrália hoje, com Max Verstappen, ela ficou uma briga de gato e rato a todo momento, né? O Max Sim, Verstappen, que a gente sabe que é um fenômeno em corridas de chuva, realmente correndo atrás do Lando Norris, no início da corrida ali, brigando com o Oscar, mas depois a gente viu que do início para frente, o Oscar e o Lando abriu bastante, né, até o safety car, e no final da corrida a gente teve realmente muita emoção com aquele erro do Oscar, e o Max Verstappen ali com a troca de pneu, colocando um composto médio, se aproximando muito do Lando Norris, estão mostrando que ele está vivo, como a gente comentou, né? E a gente sabe que a direção de prova ela acabou tirando uma volta, porque teve uma volta de formation lap a mais. E olha só, Lucas, eu acho que se tivéssemos mais uma volta de corrida, o Max tinha passado o Lando Norris. é. A gente acompanha, né? Porque o Max ele é um cara que ele não fica satisfeito com o segundo lugar, né? Ele é um cara que quer ganhar a todo custo, toda hora. Isso que torna ele um piloto tão bom. Tô falando que isso é uma característica ruim do piloto. Mas não, isso torna o piloto bom. Você querer ganhar, você querer demonstrar vontade de ganhar e não ficar satisfeito com o segundo lugar, já mostra o bom piloto que você é. Então, mostramos que a própria F1 mostrou que, cara, que talvez se tivesse mais uma volta, era capaz o Max ter passado sim o nosso querido Lando Norris, nosso querido Lando Norris, né? Que por mais que tenha feito uma corrida sólida, vacilou em alguns pontos da corrida e quase colocou a corrida a perder também, que o Oscar rodou, ele saiu da pista também, então
tivemos erros que poderiam ter sido comprometedores. Poderiam ter sido comprometedores. Então, a gente espera-se muito do nosso Max Verstappen, e hoje em dia a gente se espera-se um pouco mais do nosso querido Lando Norris, porque ele é o piloto a ser batido, né? Hoje em dia, na verdade, o Max é o piloto a ser batido, mas ele mostrou que ele vem esse ano para brigar forte, né? O Lando Norris vem para brigar forte e disputar, sim, esse campeonato mundial. Exatamente. E aqui, eu trouxe um gráfico aqui ilustrativo do que foi a corrida nessa madrugada, e a gente consegue ver aqui que realmente a Mercedes, não, perdão, a McLaren ela andou muito mais forte do que a Red Bull, né? Vocês que estão visualizando aqui, McLaren, Norris com a linha laranja, Verstappen em linha azul e Russell, né? Olhando aqui para o pódio que nós tivemos hoje, com a linha verde ali da cor da Mercedes, né? A todo momento nós vimos que o ritmo de corrida da McLaren e do Norris ele foi superior ao do Verstappen. Mas quando a gente analisa o final da corrida ali, as últimas 3, 4 voltas, a gente vê aqui que o Verstappen ele estava andando mais que o Russell, obviamente, e que o Norris, realmente botando ali, tacando-lhe pau no carrinho para chegar. Né? A gente vê aqui pelo menos 3 décimos de diferença aqui do Verstappen, depois 1,28,538 contra 1,29,195, ou seja, mais de meio segundo mais rápido que o Norris, né? E aqui andando pau a pau junto com ele, 9,21, 9,96, sendo mais rápido que o Norris, então imputando muito ritmo, né? Para que ele realmente chegasse. Então, na minha visão, eu acho que se tivéssemos mais uma volta, a gente não garanto, não cravo que o Verstappen teria ganhado a corrida, mas provavelmente a gente tivesse uma disputa muito emocionante, como foi ali as voltas finais ali da corrida do GP da Austrália. Convenhamos também, né, que Melbourne é uma pista difícil, com uma condição climática difícil, até difícil ultrapassagem, né? A gente precisa levar em consideração alguns fatores, né? Não dá para cravar que o Max passaria o Lando Norris, não dá para cravar, mas não era Mas impossível. o ritmo de corrida dele nas voltas finais era um ritmo mais rápido, né? Ele estava imputando um ritmo melhor ali nas últimas voltas, mas não era impossível. Eu acho que eles chegaram muito próximos da linha de largada. O Max ia ter a vantagem do DRS, que estava liberado naquele momento. Então pode ser que a gente tivesse até um jogo de ultrapassagens ali, como você bem disse, e eu também reforço o que eu disse anteriormente. Não acho que, nossa, o Max certamente ganharia. Não. Talvez no próximo DRS o Lando passasse ele, ou não passasse, mesmo com DRS, a gente sabe a força que tem esse carro da McLaren. Não é fácil passar ela, mesmo com DRS aberto, mas talvez tivéssemos um resultado diferente, né? Sim. E aqui, só para ilustrar o que nós estamos falando, a gente vê, né, as 3 voltas mais rápidas de cada piloto na corrida, ambos na volta 43, quando eles fizeram ali a troca de composto dos pneus. Né, Max Verstappen imputou 1,23,081, Lando Norris na casa do 1,22,167, ou seja, um segundo mais rápido. E o Russell, como a gente disse, ali numa corrida muito apagada, ali correndo sozinho, na volta de 1,25, né? Acho que reflete um pouco do que nós falamos aqui no começo, né, Lucas? Sim, sim. Isso a gente vê, né? Porque entra o que eu falei pra você, pô. Entra a gana de vencer, pô. Você tem que ganhar. Você quer ganhar. Então, você busca encurtar o tempo, você busca encurtar a distância. Então, a gente viu aí um final de corrida emocionante. Pô, foi quem não assistiu e puder assistir os melhores momentos, assista, porque foi um final de corrida emocionante. Exatamente. Bem, para finalizar, eu acho que está claro que a McLaren é o carro mais forte, assim como foi no ano de 2024, da metade do ano para frente, né? Tivemos um domínio inicial da Red Bull, um apagão das Red Bulls durante 10 corridas e o GP Brasil do ano passado mostrando porque Max Verstappen é 4 vezes campeão mundial. Mas, de novo, temos 2 pilotos excelentes na McLaren com um carro fantástico. Só que nós tivemos um fato curioso na corrida de hoje, durante as voltas rápidas ali. O Oscar se aproximou muito do Lando e ele certamente iria atacar Lando Norris quando foi
surpreendido por um rádio da equipe falando para ele manter a posição dele durante a corrida. E aí a pergunta que não quer calar, Lucas, para que a gente finalize a nossa live. Lando Norris é o piloto 1 da McLaren em 2025? Ou você acha que durante o ano isso pode mudar? Olha, Dionísio, depois de um rádio desse, com certeza. Até porque tava todo mundo zerado, né? Eu acho que você começar um campeonato de pilotos, todo mundo zerado, você dá uma ordem de equipe dessa, mostra a clareza da McLaren. O próprio ZB, né, nosso Zac Brown, fala que não tem primeiro piloto na equipe. Mas foi mostrado nessa corrida que temos sim um primeiro piloto na McLaren. Nosso querido Lando Norris vai ser o primeiro piloto, creio que vai ser até o final do ano, independente se as coisas mudarem ou não. Até porque, digamos que a McLaren domine o ano inteiro. O Lando Norris em primeiro não vai ceder a primeira posição para o Oscar Piastri passar. Então é capaz de termos Oscar Piastri em primeiro e Lando Norris em segundo, e a própria equipe falar, ó, visando o Campeonato Mundial de Pilotos, a gente vai ter que fazer uma troca. Como foi solicitado por próprio Oscar Piastri na primeira corrida do ano, não atacar o companheiro de equipe. Então temos sim um primeiro piloto. É o Lando Norris, é o cara que provavelmente vai brigar com o Max Verstappen. E o Lando e o Oscar Piastri vai fazer o papel de escudeiro. Só que, pô, até quando o cara vai aguentar essa pressão de só ser o segundo piloto? De só ser o coadjuvante? Um cara que tem o arrojo que o Oscar Piastri tem. Ele assinou um contrato aí, acho que de 2 anos mais um, né? Ou é 3 anos mais um com a McLaren. Mas ele vai aguentar, ele vai suportar essa pressão até quando? Essa é a indagação que fica, pelo menos no meu ponto de vista. É o ponto que vai pegar todo mundo. Ele vai aceitar ser o segundo piloto até quando? Até quando o Oscar Piastri vai aguentar ser a sombra do Lando Norris? Exatamente. Assim, por ser a primeira corrida, olhando numa visão do pit wall, eu entendo que o Zac Brown também pode ter se preocupado em garantir a integridade dos carros, né? Então, assim, esses dois pilotos vão disputar. Obviamente que a gente espera que a disputa ela seja leal. Limpa. Tinha, né, limpa, tinha alguns retardatários à frente, pelo que nós estávamos analisando ali na corrida. Então poderia ser que tivesse, até pelo que foi a corrida, né, durante a transmissão, algum retardatário rodar na frente durante essa tentativa de ultrapassagem, atrapalhar. Então estou trazendo um contraponto do ponto de vista de gestão ali da equipe, de talvez falar assim, olha, talvez eu vou deixar vocês brigarem, mas não agora. Hoje está perigoso para vocês brigarem, né? Mas sim, esse rádio mostra e coloca uma pulguinha atrás da orelha, seja do torcedor da McLaren, seja do fã de Fórmula 1 que acompanha as corridas, que existe sim uma priorização num primeiro momento, mesmo, porque a gente sabe que no final do dia toda a equipe quer trazer os dois carros para casa, quer trazer pontos e quer trazer os dois carros, né? Mas eu acho que eles podem não assumir isso num primeiro momento, mas eu acho que o Lando Norris, sim, provavelmente vai ser o primeiro piloto da McLaren, até pelo tempo de casa, por mais experiência de Fórmula 1. Não é um demérito para o nosso querido Oscar Piastri, mas eu acho que a gente está vendo aí que o Lando Norris é um dos aspirantes aí, talvez um dos favoritos ao título de 2025 do Campeonato de Pilotos. Com certeza, você foi bem assertivo. Completamente assertivo. É que eu sou muito fã do Piastri, né? Eu acho que ele é um cara que merecia um brilho mais, né? Lógico. Talvez poderia ter sido sim a integridade do carro. Poderia. Mas ele diminuiu demais o ritmo também, né? Então, tá aí um ponto, né? Talvez depois dos retardatários, pô, vamos brigar. Ou entrar aquela ordem que o Toto gosta de dar. Pô, vocês podem brigar, mas trazer os carros para casa. Porque uma coisa que eu gostava de ver era a briga do Hamilton com o Rosberg no, naquele campeonato que foi de 2016, foi 2017 que o Rosberg foi campeão. Vocês querem ser campeão? Vocês vão ser campeão. Mas tragam o carro para casa. Eu acho que é isso que tem que ter.
Não tem que ter priorização. O campeonato tá acabando. Lando Norris está a 50 pontos do Max Verstappen. Pô, você não vai deixar, lógico, o Piastri ganhar uma corrida. Agora, você com um 0-0, completa um 0 completo, e você dá uma ordem de equipe de não ultrapassagem para manter o ritmo do jeito que tá. Então, acho que tá aí a priorização da McLaren. É o tempo de casa do Lando Norris, é o piloto que vai sim brigar pelo título esse ano, e o Oscar Piastri vai fazer o papel que o Pérez tinha que fazer para o Verstappen, o Lawson tinha que fazer para o Verstappen, que é de proteger ali o Lando Norris e brigar para trazer os pontos para os construtores. Agora, até quando eles vão aguentar essa pressão íntima deles aí, a gente não sabe, né? Exatamente, Lucas. Muito bom. Bem, chegamos ao final dessa nossa primeira live do canal Pitwall Brasil, onde nós analisamos aqui os resultados do primeiro GP do ano, do GP da Austrália em Melbourne. Esperamos encontrá-los em breve na análise do próximo GP. Lucas, tá fácil aí? Quem que é o nosso próximo GP? Qual que é o nosso próximo encontro Nossa, aqui? agora eu puxo para você, meu caro. Nosso próximo GP, Que eu acho que também ocorrerá na madrugada, né? continua nessa parte da Ásia, viu? Se não me engano, continua nessa parte da Ásia. Temos o nosso próximo GP na China. Na China. Do dia 21 ao dia 23 de março. Então, semana Já que no próximo vem, final de semana, né? próximo final de semana, GP da China e na sequência, Suzuka. Então, 3 corridas de madrugada, possivelmente. Mais 3 corridas aí para a gente se colocar à prova. A gente que é amante da velocidade, né? Então, é aí que onde o filho chora e a mãe não vê, né? A gente vai trazer aí os melhores insights para vocês e melhorando cada dia mais. Maravilha. Querido público, amantes da Fórmula 1, né, amantes da velocidade, nós estamos finalizando aqui a nossa live. Foi uma live um pouco mais demorada, né, do que o normal, do que o mercado normalmente vê aí, os outros canais de Fórmula 1, que inclusive nós somos consumidores de conteúdo também. Acho que foi legal para apresentar o que é o projeto, trazer ali um gostinho do que vai ser os próximos passos. A nossa ideia de apresentação aqui de live não é só conversar por conversar, óbvio que a gente quer trazer essas informações de forma muito leve, mas trazer para vocês aqui essas análises, mostrando voltas mais rápidas, quais foram os principais highlights da corrida, né? Fazendo ali um comparativo entre pilotos. Não tivemos nada hoje, né, nessa corrida que gerasse alguma polêmica, como temos em algumas corridas, e certamente teremos durante o ano de 2025, mas estamos felizes aqui de iniciar o projeto do Pitwall BR e em breve estaremos de volta em mais uma live. Reforço aí, siga-nos nas redes sociais, né, Lucas? Pitwall BR no Instagram, no canal no YouTube, né? Curte aí, compartilha e até a análise do próximo GP de Xangai. Nos vemos em breve. Lucas, pessoal, muito obrigado aí pela sua presença. Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade. A gente gosta do esporte, a gente analisa da forma de entusiasmo mesmo, sem clubismo, sem falar que minha equipe é a melhor que a sua. Eu acho que tem que ser falado, independente do time, da equipe. Eu vou futuramente colocar o canal de cortes aí também, pra gente colocar um corte ou outro no YouTube também, TikTok, a gente vai ter todas essas redes sociais. Vocês acompanhem a gente, entreguem, se interem, curtam, compartilhem, passem para frente. A gente vai estar aqui entregando esse conteúdo para vocês aí da melhor forma possível. É isso aí, senhores. Muito obrigado e até a próxima.